Alô, alô, você, Elder e Sister da Missão Brasil Cuiabá, caro telespectador que nos assiste no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um Staffcast com Elder V. Alves! Uhul! Eu sou o Elder Barbosa, eu tô aqui com o Elder da Silva e o Elder S. Costa. Estamos muito animados para fazer esse Staffcast. Então, Elder V. Alves, muito obrigado por estar aqui. Parabéns pela sua missão. Obrigado. Pode se apresentar pra gente? Posso. Então, eu me chamo Elder V. Alves, tenho 20 anos e eu sou de Campina Grande, lá na Paraíba. Aí, consegui completar os meus 24 meses de missão. Tô animado. Aí sim. E, Elder V. Alves, você já tá aqui na missão há 2 anos, né? Serviu até o pó, tô animado. E, bom, o que te fez vir à missão, né? Por que você veio aqui pra missão? Então, desde criança, meus pais eles sempre me ensinaram sobre a importância de servir missão. Meu pai também foi missionário, também foi Elder V. Alves, né? Ele serviu em Florianópolis, né? E ele sempre foi uma inspiração para mim e representar tanto ele como Jesus Cristo durante esses 2 anos foi uma honra para mim, né? Então, o exemplo do meu pai foi a principal coisa que me fez vir à missão, né? E o desejo, né, de fazer as pessoas sentirem o amor do Salvador Jesus Cristo, né? O mesmo amor que eu pude sentir, né, durante minha vida inteira na igreja, né, porque nasci na igreja, né, e eu quis levar isso para as pessoas também. Ó, tô animado, achei hein? Chique. Achei chique. Parece que você não sabia, né? Por isso que eu sou Aí V. sim. Alves, olha aí. Tô animado. E no total, agora no final da sua missão, quantas áreas você teve? Vamos contar comigo, vamos lá. Rondonópolis Centro, Rondonópolis 3, depois eu fui pra Bandeirantes, depois Mapim, depois Industriário, Opa. Depois Alta Floresta, depois Cuiabá Escritório, depois Ponta Porã, VG2 e por último Morada da Serra. 10 áreas. 10 áreas. Tô animado. Opa. Bastante área. Opa. E durante essa trajetória, né, muitas áreas, muitas pessoas, muitos batismos, né, muitas pessoas aí conhecendo a Cristo. Qual de todos eles foi o mais significativo? Então, quando eu tava na minha segunda transferência minha terceira transferência em industriário, né, eu tava com a Elder da Silva e com a Elder Germano, né, e naquela transferência a gente tava orando muito para poder encontrar uma família, né, que pudesse ser batizada. Eu lembro que eu tava andando na rua, né, a gente não tava tendo muito sucesso, eu lembro de ter olhado pro céu e falado, Deus, por favor, mostra uma família para ser batizada, né, e aí, na hora quando eu desci a cabeça, eu vi uma porta, e eu senti que eu tinha que bater. E aí, eu bati aquela porta, e a gente fez o contato com a mãe da família, né, e continuamos depois, né, com aquela família bem especial. Foi muito difícil marcar uma visita com eles, né? Acho que a gente ficou umas 2 semanas tentando marcar, mas a gente conseguiu marcar, né? E naquela família a gente conheceu o Elidelson, a Bruna, o Bruno, a Esté e o outro que eu esqueci o nome. O Breno, isso aí, né? Então, naquele momento, né, naquela transferência a gente batizou o Bruno, né? Eu, a da Silvia e a da Germano. E ele foi um dos conversas mais especiais que eu pude ajudar, porque algumas transferências depois, quando o Elder Barbosa estava industriário, ele ensinou o resto da família, e a Bruna, né, que é a mãe, foi batizada, né, e ela chamou para que eu pudesse ir lá fazer o batismo, e no final do batismo eu fui entregar uma gravata de presente pro Bruno, e ele olhou para mim e falou assim, Elder V. Alves, muito obrigado por ter me apresentado ao Evangelho. E eu lembro que quando a gente batizou ele, a gente ficou, vamos ver se ele vai ficar firme, né? Porque era só ele na família. Mas o desejo dele, né, realmente arrastou multidões, né? Quando a gente foi lá, depois no batismo da Bruna, a Esté chegou pra gente e falou, eu já tô falando com minha mãe pra ser a próxima a ser batizada, né? Então acho que ele foi muito especial pra mim. Ainda é, até hoje. Muito bom, realmente muito especial. Lembro dele, converso com ele até hoje, né? Um jovem muito promissor no Evangelho. E uma experiência espiritual, Elder V. Alves, na sua missão, né? Marcante. Então, eu lembro que teve uma semana em que eu tava... todas as lições que eu tava dando, as pessoas estavam falando mal sobre o livro de Mormon. E aquilo tava me deixando muito chateado, né? E todas as pessoas estavam falando que é uma seita,
e que Mormon é anticristo, né? E eu tava ficando muito chateado, né? E tava abalando um pouco o meu testemunho, né? Eu lembro que eu tava orando ao Senhor para pedir mais confirmações de que o livro de Mormon ele é um livro sagrado, né? Eu tava pensando, né, estudando, né? E aí foi um dia que o presidente Zócoli ele mandou uma postagem no grupo da missão e era só falando: o livro de Mormon não precisa de nenhuma prova, ele é a prova, e que realmente Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então aquilo foi uma das experiências mais especiais, porque Deus, né, naquele momento ele usou o presidente Zócoli para responder aquela dúvida que eu tinha, né? E depois daquele dia, eu pude aprender, né, que o livro de Mormon, ele não tá aqui para convencer as pessoas, né, que Joseph Smith, ele foi um profeta, né? Não é o propósito dele, o principal. O propósito principal é levar as pessoas até a Cristo, né? E foi o que eu pude ver, né? As pessoas conhecendo mais a Cristo por meio do livro de Mormon. Puxa, incrível demais, né? E, pô, a gente tá vendo aí, você tá perto aí, depois de amanhã você já tá indo embora pra casa, né? Tá vendo que cortou até o cabelo, né? Só o cabelinho da régua. E como você está se sentindo com isso, né? Depois de, 2 anos representando o Salvador Jesus Cristo, né? Eu tive a honra de ser seu último copeiro, né? Eu pude acompanhar essa reta final, mas como tá o Elder V. Alves por dentro, né? Nesse momento tá perto de ver a sua família, ver as pessoas que você ama. Então, por minha família eu ficava, né? Eu converso com eles, né? E por minha família eles estão bem tranquilos, né? E eu, pra ser bem sincero, não caiu minha ficha ainda sobre tudo que tá acontecendo, né? Pra mim a semana vai virar e vou acordar às 6h30, vou fazer as coisas da agenda missionária, né? Mas felizmente, ou felizmente, isso não vai mais acontecer, né? E eu tô bem tranquilo, não sei como vai ser quando eu pisar no solo sagrado de Campina Grande. Mas eu tô animado pra saber o que espera, né? E é isso. Muito bom, obrigado. E Elder V. Alves, Calma aí. Opa! Deixa eu tomar um treino aqui, porque minha garganta tá saindo, seca. Aí, tá saindo. Opa! Mas, enquanto você toma seu Teres, você teve todas as designações da missão, né? Pra você, qual foi a que você mais aprendeu? Que mais te tocou, assim, que foi um desafio, mas que, puxa, eu aprendi muito com essa designação. Acho que foi como secretário financeiro. O Desse Costa tá aqui, ele sabe como esse... É verdade? É verdade. Como esse peso é difícil, mas eu lembro que quando eu cheguei aqui no escritório, o De Lopes, ele conversou comigo, né, e ele falou sobre a importância, né, de ajudar o escritório a batizar também, né? Porque às vezes muitos missionários, né, confesso que até mesmo eu, antes de vir pro escritório, né, pensava que era só sombra e água fresca, né? Marola. Já vi muitos missionários, já vi muitos missionários, tipo, julgando, né? Que, tipo, ó, o staff é um grupo seleto, assim, mas não é isso, né? Então, quando eu cheguei aqui, o desafio que foi dado foi de ajudar o escritório a ter uma diligência com relação a sair no horário, né? Pra trabalhar aqui. Todos nós aqui sabemos que é uma dificuldade, não é mesmo? Mas eu aprendi muito, porque naquelas transferências deu tudo errado, né? A gente tinha muitas datas, mas a gente descobriu que um matou alguém e tava com o processo aberto. O outro deu sumiço, brigou com o membro, né? Então, tipo, foram momentos muito difíceis, né? Eu tive ótimos companheiros que me ajudaram nessa época também a desenvolver muitos atributos de Cristo, né? Alô, Helder Brum, alô, Helder Corrêa que tá em casa. Alô, Helder Ramos, tá em casa também. Mas eu acho que foi pelas dificuldades, né? E foi nessa época que eu tive uma entrevista com o presidente, que ele falou, né? Elder Alves, o que você quer prestar testemunho pra Deus sobre essa situação que você tá tendo, né? Eu fui assaltado 2 vezes seguidas, né, também. Tem esse ponto aqui a ser levantado. Alô. 2 semanas seguidas pelo mesmo cara, né? Então foi difícil, foi bem difícil. Mas deu certo. Eu tenho uma pergunta. Porque, assim... Mas não é sobre esse bairro. Tá bom. É porque, pra mim, Elder Alves, você é um missionário que, por mais que tenha, na missão a gente tem desafios, isso é um fato, né? Todo mundo sabe. Pra mim, você conseguiu levar a sua missão com muita leveza. Tipo, quando eu penso no Elder Alves, eu penso em alguém brincando, tirando onda, extrovertido, né? Sem tirar a seriedade do trabalho missionário. E o que você poderia dar de conselho pra nós que estamos ficando, pra nós que ainda temos um tempinho,
para seguirmos esse mesmo exemplo, para conseguirmos levar o trabalho com seriedade, mas também com leveza? Caraca, essa pergunta foi boa, hein? Que é isso? Toma esse taroço, então. Deixa eu ver. Então, acho que isso vem muito do treinamento que eu tive, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, não, muito feliz, sabe? Eu sempre fui tímido, mas eu sempre busquei ser feliz. E eu vi com essa ideia pra missão também, né? Só que meu primeiro treinador, né, que eu amo muito ele, mas ele foi muito rígido, né? Ele desceu goela abaixo. Foi difícil de aturar. Mas eu amo muito ele, porque sem aquela primeira parte do treinamento eu não teria me tornado o missionário que eu sou hoje. Eu também. Então, o Elder Davis também foi do mesmo jeito. E eu tentei aplicar, né, essas duas coisas com o Elder da Silva, né? Quem não sabe, eu treinei o Elder da Silva. Privilegiado. Só a família. Né? E eu treinei a ele e eu tentei aplicar, né? Elder da Silva, vocês sabem como a gente era meio lunático lá, né? Sim. Trabalhando até o pó. Mas deu certo. Mas enfim. E eu percebi que a verdadeira alegria, né? E o verdadeiro resultado do trabalho, ele vinha quando a gente conseguia conciliar as coisas, né? Quando a gente conseguia dar o melhor, né? Quando o trabalho é 100% trabalho, né? Quando é a hora de você parar para analisar o dia, analisa o dia, né? Tem que saber lidar com essas coisas, né? E realmente encontrar alegria nas pequenas coisas, né? Eu vejo que quando a gente ri, né? A vida, minha mãe ela sempre ensinou que a vida ela já é muito, muito difícil, né? Então se você não pelo menos tentar brincar um pouco, ninguém vai fazer isso por você, né? Então eu acho que é uma escolha mesmo, né? Você ser feliz na missão é uma escolha. Lógico que tem coisas que vão influenciar, né? Mas teve áreas que eu passei que eu tinha tudo pra ser triste, né? Por exemplo, eu servi em Alta Floresta, né? Era tipo longe de tudo e de todos, né? A 12 horas de Cuiabá. Mas eu fui feliz lá, né? A gente tinha 5 irmãos que davam almoço. E eram irmãos maravilhosos, né? A gente tinha um ramo pequeno, mas que com a força dos missionários, né? Ajudou o ramo a crescer também. Então eu acho que é uma escolha, né? Independente da situação, né? Ser feliz na missão é uma escolha. Muito bom. Isso aí. Então tô ficando órfão agora, né? O meu pai. Não sei como eu vou sobreviver na missão, mas vamos lá. Então vai ser muito fácil para você responder a próxima pergunta, né? Tive algumas transferências com você. E qual foi a experiência mais engraçada, né? Uma que você pode contar aqui pra gente que você teve na missão. Uma que você pode contar. Censura aí depois, Ana, que pra gente. Que eu posso contar é difícil, pô. Caraca. Beleza, então. Quando eu tava fazendo uma divisão, né, eu era líder de zona lá em Ponta Porã, eu fui fazer uma divisão em Maracaju, que na época quem era o líder de distrito lá era o The Fish. Alô, The Fish. Alô. Então a gente tava batendo portas, né? A gente bateu a porta de um cara, né? Tinha um crucifixo de metal na porta dele. E ele saiu, né? E aí quando ele saiu, a gente começou a conversar com ele. E aí a gente começou a falar, né? Nosso propósito é ajudar as pessoas a estarem mais próximas de Cristo, né? E tudo mais. Ele falou, sim, eu sei. E aí a gente falou assim, e o Salvador Jesus Cristo, ele tá muito próximo de chegar. Ele falou, não, na realidade ele já chegou. E eu, caraca? Opa, onde ele tá? E aí a gente continuou conversando com ele, né, e tudo mais. E aí ele parou, olhou nos nossos olhos e falou assim, olha, veio 2 testemunhos de Jeová aqui semana passada, né, mas eu não falei o que eu vou falar pra vocês. E ele tinha um cabelo muito, muito grande, o cabelo gigantesco dele. Ele era um senhor de idade, né. Aí ele olhou nos nossos olhos, tirou o chapéu e falou, eu sou o Salvador Jesus Cristo. Nossa. Eu sou Jesus Cristo. Pô, e aí o The Fish, pô, ele travou, velho. Aí o The Fish olhou pra ele assim, eu realmente sei que Jesus Cristo vive. Ele, sim, ele vive, sou eu. Aí a The Fish olhou pra mim, eu tava... A The Fish olhou pra mim, eu tava quase rindo, né? Aí eu fui e falei assim, então, ó, se você quiser visitar a sua igreja, a igreja dos cristãos dos juízes, ela fica ali, ó. Aí eu falei o endereço lá, perto da Boticário e tudo mais. Ele,
onde é essa minha igreja? Eu vou lá domingo. Eu acho que mas parece muito engraçado aqui, toda vez quando eu vejo a The Fish a gente sempre comenta sobre isso, que foi muito aleatório, mas foi isso. Muito engraçado. Então, que prazer poder reencontrar o próprio Salvador Jesus. Olha só, em carne e osso. Que é isso, hein? Mas, pra terminar, né, estamos perto de acabar. Eldever Alves, qual seria o conselho, né, a dica ou algum pensamento que você deixaria para os missionários, né, como nós que temos ainda algum tempo de missão, aqueles que estão começando agora, aqueles que estão na metade? Muito bom. Então, eu acho que o que mudou foi a atitude que eu tomei de ter diligência, né, durante minha missão. Eu acho que é muito fácil. Vai existir momentos em, por exemplo, em que todos nós, a gente vai batizar muitas pessoas. Isso é algo que eu percebi que todo missionário vai ter na missão, né? Mas a gente tem uma constância de trabalho, né? Tanto na rua como com os membros, né? A gente tem uma constância para realmente ajudar os filhos de Deus a serem batizados. Isso foi a parte mais difícil da minha missão, né? Foi por isso que o escritório foi um pouco difícil para mim, porque eu não consegui ter essa constância, né? Durante os meses que eu fiquei aqui. Mas quando eu coloquei a fé no Salvador Jesus Cristo, né? Eu falei, Senhor, eu quero ser diligente, eu quero ajudar teus filhos, me ajuda, né? E depois que eu saí do escritório, os milagres, eles começaram a acontecer novamente, né? Então, acho que o conselho que eu dou é decidam, né? Escolher a diligência, né? Decidam escolher o Salvador Jesus Cristo, né? Porque ele era diligente, ele é diligente, né? Então, eu realmente prometo, como representante de Jesus Cristo, que é a última promessa que eu vou fazer, que se vocês tomarem essa decisão, né, de serem diligentes, como o Salvador Jesus Cristo, os milagres eles irão acontecer nas áreas de vocês. É isso. Que isso, hein? Alô, alô. Poderoso. Alô. Só não cumpre quem quer. Perfeito. Então, Eldever Alves, muito obrigado por participar desse Staffcast, essa mesa redonda aqui. A galera, pô, que é isso, hein? Foi inovação. Tá na história, hein? Sempre inovando, sempre na história. Sempre. Que isso, hein? Ó, você só vê aqui, Staffcast, da Missão Brasil Cuiabá. Mas, gostaria de finalizar com o seu testemunho, meu amigo. Beleza. Pra vocês. Opa, é claro. Alô. Então, eu realmente sei que Jesus Cristo, ele é nosso Salvador, né? Que ele morreu individualmente por cada um de nós, né? Eu acho que quando a gente começa a generalizar a expiação do Salvador Jesus Cristo, a gente perde um pouco do propósito dela, porque ela foi individualmente para cada um de nós, né? E eu sou uma testemunha viva disso, né? De que eu vi durante minha missão a expiação fazendo milagres, tanto em mim, como em companheiros, como nos pesquisadores. Realmente sei que o livro de Mormon, ele é o livro que vai nos ajudar a conhecer mais o Salvador Jesus Cristo. Sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus, que restaurou, né, esse evangelho especial e único na Terra, né? Sei que a missão realmente são os melhores 2 anos para a nossa vida, né? Não tem lugar melhor para nós estarmos dentro das idades de 18 a 25 anos. E eu deixo essas coisas, né, com meu amor para a Missão Brasil Cuiabá, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então, gente, esse foi nosso Staffcast, né, do Eldever Alves. Missionário mais botafoguense da Missão Brasil Cuiabá. E o único, hein? Muito obrigado pra quem nos assistiu. Eldever Alves, amamos você. Tchau!